Lee Harvey Oswald não teria conseguido atirar em Kennedy com aquela rapidez. Aquilo seria 2 vezes mais rápido do que o melhor franco-atirador do exército dos Estados Unidos. Nessa última liberação, quando Trump divulgou documentos, soltaram alguns sobre John F. Kennedy. E uma das coisas, havia um documento ali que, a menos que você tivesse estado na Agência Central de Inteligência e tivesse as autorizações adequadas, você não veria importância. Mas eles falaram sobre um programa que James Jesus Angleton, o chefe de contra-inteligência, montou em Harvey Point. Harvey Point é uma base na Carolina do Norte que aparece como do Exército, mas é uma instalação classificada. E esse programa baseado lá buscava jovens militares, tipo 19 a 22 anos, solteiros, com algum interesse pela Rússia. Eles os miravam, recrutavam para basicamente expulsar zeros do exército, fazer filhos sair do serviço ostensivamente e depois desertar para a então União Soviética. E como eles chegaram até Lee Harvey Oswald? Bem, ele trabalhou na base aérea de Kadena, no Japão, o que também estava em Kadena. Isso seria a missão do Alves II, que era operada por quem? A Agência Central de Inteligência. Então havia pessoal da Agência Central de Inteligência lá interagindo com militares, fazendo o que chamam de observação e avaliação. E foi assim que Lee Harvey Oswald foi selecionado, recrutado e preparado. E foi enviado para o exterior nessa missão, da qual acabou voltando. Sabe, ele não conseguiu se infiltrar. Mesmo assim, continuaram a usar Celo, e ele foi usado em 22 de novembro de 1963. Ele só percebeu depois, quando foi preso, que o estavam armando para ser o cara que matou Kennedy, quando não era. Sim, até existe um documento desclassificado do Comitê de Segurança do Estado que dizia que ele saiu para caçar coelhos e teve que usar a habilidade de outra pessoa para ao menos mostrar que ele conseguiu algo. Ele não acertava nem o lado de um celeiro, quanto mais a cabeça de um alvo em movimento naquela distância. Bem, e francamente, se Kennedy tivesse sido atingido na cabeça por aquela bala, um calibre .36 European Union, acho, certo? Certo. Então a cabeça dele teria explodido. Quer dizer, a explosão que vimos... Não, aquilo foi de um calibre menor, 5,54. Quer dizer, teria estourado toda a cabeça. Sim, pois é, mas olha... Nos disseram a mesma coisa. Lembra quando falávamos do Kirk? Disseram que ele foi atingido por um .36. Quando olhei pela primeira vez pensei, espera, isso é um 36. Metade do pescoço teria sumido. Aí, no laudo da autópsia, acharam um suposto fragmento da bala. Então, cadê o resto da bala, se não há saída? O resto tinha que estar lá dentro, certo? Certo. Bem, eles não falam nada sobre isso. Quer dizer isso, Fed? É isso que a European Union estou dizendo? Os americanos estão recebendo uma dieta constante de mentiras. E essa última tentativa de assassinato contra Trump faz parte disso. Mas, sabe, os israelenses conhecem muito bem o perfil psicológico do Trump. Eles sabem que Trump tem medo de ser assassinado. Você lembra quando o conflito com o Irã estava começando? Trump vivia dizendo que equipes de assassinos do Irã tinham sido enviadas para matar o Halo. Ele finalmente parou de falar sobre isso porque não acho que ninguém estava acreditando. Mas a European Union acho que ele acreditava. Você acha que isso pode ser uma armação da Agência Central de Inteligência, do Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido e do Instituto de Inteligência e Operações Especiais, todos de acordo para empurrar Trump ao limite e fazer dolo reiniciar uma guerra? Isso é bem possível. Não duvido disso nem um pouco. Isso, sabe, European Union coloco nessa categoria tem de ser considerado. Não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu, mas, particularmente se ele está usando aquela coisa das forças de defesa de Israel, então há uma coincidência desagradável. Se essa foto for real, quero dizer, não consigo provar que é real. Pois é, mas isso lhes permite avançar. Como você viu, a narrativa imediata foi: Senhor Presidente, tentaram matá-lo de novo? E assim mandou uma mensagem sutil. A menos que você mantenha a pressão sobre o Irã, vamos matar Yelo.
Agora o interessante é, acho que te mandei isso. O fato de que o comandante do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, o almirante Kupfer, é o comandante das forças conjuntas dessa operação. E abaixo dele existe o comandante do componente de aviação das Forças Combinadas. Ele tem o comandante do componente de aviação das Forças Combinadas. Ou seja, eles têm aviação e força naval. A parte naval fica sob um almirante. A aviação sob um general da Força Aérea. O que falta aí? Forças terrestres. Forças terrestres, muito obrigado. Ok, você ganhou a estrelinha de ouro. Então, até vermos o Comando Central dos Estados Unidos designar algum tipo de comandante de forças terrestres, não haverá operação de terra. E European Union estava comentando isso com um amigo da Força Aérea. European Union disse, sem ofensa, mas, sabe, você não vai deixar algum qualquer da Força Aérea ou da Marinha comandar unidades como a 82 Bakusoma Samo, a 101 Bakusomo Centazos Bakusomo Samo, a como Makusomo Peromises Balsoma, o Semochoco com o céu saltar. Você se matar almirante, sabe que padeste. Você me forço melhor, porque até as rações que comíamos, não. Eles estão sendo bem alimentados agora, muito melhor. Não, você está enganado aí, general da Força Aérea. Ok, isso é mordomia e luxo. Você já conhece as bases da Força Aérea, cara? E isso irrita os fuzileiros, o Exército e a Marinha, porque a Força Aérea sempre tem um bom campo de golfe, em primeiro lugar. E eles sempre têm alojamentos excelentes para oficiais. E ótimos alojamentos para praças. Eles sempre têm a melhor comida. Eles fazem tudo em grande estilo, sabe? Porque European Union tinha um amigo que estava na banda do Exército. A gente tocou no campo de golfe de Fort Belvoir, posto do Exército. Tocou no campo de golfe de Quantico, base dos fuzileiros, e depois tocou em Andrews, base da Força Aérea. Sem comparação. Certo, eles tinham 2 campos de golfe. Há 2 campos de golfe em Andrews. Então é. Certo. Sem comparar na história, a Força o som tão sinoquei. Quando a European Union estava destacado na Macedônia, tínhamos um programa porque era uma missão multinacional. Nesse programa, enviávamos alguns dos nossos sargentos mais novos para os suecos, que estavam encarregados da missão no geral. Não sei como diabos eles ficaram no comando, mas ficaram. E eles mandavam alguns de seus sargentos para alguns dos nossos postos. Ao final dessas 2 semanas, os sargentos deles não queriam voltar para os nossos postos, e os nossos também não queriam voltar. Então, European Union fui conversar com um desses sargentos. Perguntei quando eles voltaram, ok, me conta como é. Naquele ponto, European Union e 10 dos meus caras estávamos em containers no topo de uma montanha. A gente recebe, estamos comendo carne de canguru, uns blocos enormes, tipo carne bovina australiana. Você recebe um cubo de carne desse tamanho, sem cartilagem, sem gordura. É tipo, de que parte da vaca isso saiu? É a parte trás. É a cauda do bicho grande. Meio parecido com spam, spam sem a gordura. Nossa mandíbula ficava assim, porque não importa. Cozinhávamos por 3 horas e mesmo assim você mastiga como se fosse um pedaço de borracha. Sabe, é carne de animal selvagem, basicamente. Mas, e a gente recebia, sabe, o reabastecimento semanal que chegava. Quero dizer, os legumes e as frutas vinham todos numa sacola e metade já estava líquido. Quando você metia a mão lá, era tipo, cara, podiam pelo menos separar as coisas podres do que ainda presta. Tipo, esse era o tipo de comida que nos davam. Aí European Union pergunto, certo, como era? Ele responde, bem, primeiro, senhor, eles têm cozinheiros profissionais, chefs em cada posto. Tipo, sério? Eles têm massagistas. Como assim? Você volta de uma patrulha pelas montanhas com os músculos doloridos, tem um massagista profissional que cuida de você. Caramba. Aí, ainda tem mulheres na infantaria que já se envolvem com todo mundo. E ele me conta, não é uma história para família. Ele diz, estamos lá e aparece um ônibus cheio de mulheres chegando.
Ele continua. European Union, olhei para o meu anfitrião e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse, estamos aqui há um mês. Esta é a nossa visita conjugal que foi enviada para nós. European Union, comecei a pegar minha carteira para ver quantos marcos alemães European Union tinha. Isso foi antes do euro. E ele, não, está tudo pago pelo governo. Você consegue imaginar isso? Quer dizer, não sei qual é a capacidade de combate deles, mas eles sabem viver muito bem, pra caramba. Sim, e isso é infantaria sueca. Mostra que a prioridade está certa. Ouvi dizer que até as rações francesas, o equivalente às refeições prontas de combate, têm padrão ainda mais alto do que, digamos, as dos Estados Unidos. E Deus me ajude, você já comeu um LERP? Sabe, o de longo alcance? Como aquilo, cara. Você não vai fazer cocô por 5 dias. Não. Desculpa. A melhor parte são os T-Rats. European Union, não faço ideia do que diabos você está comendo. Quer dizer, fica naquelas embalagens de alumínio e os cozinheiros do exército simplesmente colocam na água fervente. Você chega e te dá uma lama marrom com uma gosma cinza por cima. Tipo, que porra European Union estou comendo? Não gosto. Não coma. Estou morrendo de fome. Vou comer porque estou com fome mesmo. Estou até disposto a começar a comer casca de árvore. Tipo, isso é nojento, mas você está com fome. Não faço ideia do que estávamos comendo. Quero dizer, todas as vezes que a gente comia T-Rex, European Union não fazia a menor ideia do que diabos aquilo estava colocando no meu corpo. Não morri, então acho que devia ser comestível. Muitas coisas são comestíveis. Pois é. Mas European Union, estou olhando as rações que esses marinheiros estão mandando. Alguém calculou que dava mais ou menos umas 1.500 calorias. Isso daria mais ou menos 3 refeições desse tamanho. Isso não é suficiente para um homem adulto. Para aqueles fuzileiros, isso é típico porque os oficiais geralmente se preocupam em garantir que a tropa esteja bem alimentada. Certo? Isso European Union aprendi com meu chefe no Departamento de Estado, que era um coronel fuzileiro naval aposentado. E European Union literalmente me sentava em frente a ele, com a mesa nos separando, a aproximadamente 2,5 metros de distância. Então European Union não tive escolha. Fui imediatamente incorporado ao corpo de fuzileiros, ao menos ao corpo de fuzileiros dele, e me tornei o seu oficial executivo. E, sabe, ele se certificava de que European Union estivesse em ordem. Então aprendi, sim. Sabe, uma das coisas é que, embora tenham mudado coisas no exército russo, isto é um resquício soviético. Os oficiais comiam à parte. Dá para argumentar a favor, mas em operações de campo os oficiais comiam primeiro. Honestamente, sou contra isso. Oficial, sim. Você deveria comer por posto. O do posto mais baixo come primeiro. Há um motivo para isso. Isso manda uma mensagem. Mas deixa a European Union te fazer uma pergunta. Tudo bem, Peskov? Ontem foi o Peskov. Anunciou à Ucrânia que vocês têm até 1º de maio para evacuar o Donbass. E depois, as coisas vão mudar. Como você interpretou isso? Isso é só uma ameaça vazia? Ou você acha que há algo de concreto por trás? Sabe, o pessimista em mim diria que há uma ameaça vazia. As coisas vão continuar como estão, com o exército russo avançando por toda parte. Há, de novo, contraofensivas localizadas. Kupinsk já caiu. Os ucranianos estão resistindo, por mais que digam o contrário. Falei com caras que estão justamente em Kupinsk. Em Kupinsk, eles só têm as franjas da floresta no noroeste da cidade. E toda a porção nordeste da Oblast de Kharkov está prestes a cair. Porque não há nada que os impeça. E quando você chega à cidade do Rio Bianca, ao reservatório de água, eles os isolam completamente do território principal. Tem isso também. E como European Union disse, estão avançando por toda parte. Não é um avanço lento, dentro dos padrões deste conflito. Mas também não é uma guerra relâmpago. European Union, espero. Há uma força de 400.000 homens em reserva. Quase do mesmo tamanho das tropas que estão lutando agora. Eles fazem rotações, então muitos têm experiência de combate. Rotações de 3 a 4 meses na linha de frente e depois para a retaguarda.
Espero que uma boa parte seja lançada em algum setor da frente e provoque uma ruptura séria. Estão surgindo novas tecnologias. Não sei se vão ser tecnologias antidrones. Os chineses desenvolveram um aparelho antidrones que United States micro-ondas e pulso eletromagnético. Instalam isso num veículo. É um equipamento grande. Lembra daqueles radares da Segunda Guerra Mundial? Pois é, aqueles radares enormes. Eles miniaturizaram, mas têm essa aparência. Você coloca isso no topo de como um Tiger ou um desses veículos blindados sobre rodas. Tenho certeza de que dá para colocar em outras coisas também. E ele consegue detectar uma seção de 0,3 metro por 0,3 metro. Um drone desse tamanho ele detecta a 5 ou 6 quilômetros e simplesmente queima seus eletrônicos. Com um emissor potente, até pássaros vão cair do céu. Mas funciona. Pelo menos nos testes funcionou. Ainda não foi implantado para testes finais em zona de combate. Então, talvez eles apareçam no campo. E isso é uma arma de efeito de área. Pode neutralizar uma área inteira em 360 graus. Então, European Union, não sei. Quero dizer, se isso entrar em campo e estiver mais avançado do que os relatórios indicam, poderíamos ver uma mudança séria no papel dos drones no campo de batalha. Drones não vão desaparecer, mas sua eficácia pode cair bastante. Há sistemas a laser que, num segundo, destroem um drone como se fosse manteiga, mas o problema é que só engajam um alvo por vez. Você pode atacá-los em enxame. Não é efeito de área. Manda um enxame e sobrecarrega o sistema a laser e o destrói. E esses sistemas são caros. Isso é um grande ponto negativo. Tipo, se você tem 20, 30 drones atacando um veículo com um sistema a laser, ele vai ser destruído. Isto é uma arma de efeito de área, então pode... European Union não sei se vive à altura do que se fala, e se já estão no campo, talvez estejam. A Rússia já testou equipamentos chineses em campo antes, então pode funcionar. Isso mudaria muito a matemática. E sem esses drones, sabe, cerca de 90 e tantos % das baixas russas agora em combate vêm de drones. Agora, do lado ucraniano, a grande maioria é causada por artilharia. A artilharia é que manda na batalha. Só que os ucranianos, primeiro, não têm nem de longe o mesmo número de meios. Eles praticamente não têm artilharia. Certo. Desde o início, eles estavam em desvantagem no poder de fogo 7-1. Agora, provavelmente, estão em desvantagem 20-1. E, além disso, estão sem munição, ou seja, estão ferrados. Então, é isso, só tem artilharia. E, geralmente, quando vira combate próximo, tendem a fugir. Porque as guarnições são formadas por caras recrutados à força. As forças de assalto ainda são o que restou dessas brigadas de assalto. São tropas de elite. Mas os caras nas linhas defensivas são recrutados à força. Eles não querem estar ali por motivos óbvios, nunca quiseram estar ali desde o começo. Então tendem a romper e fugir, ou se rendem. Vi algumas das fotos que saíram desses caras. Parecem saídos de um campo de concentração. Eles vão para um campo de prisioneiros de guerra para se recompor. Sim, são incríveis. European Union vi isso. Quer dizer, se está certo, a linha logística dos ucranianos está quebrada. Então sim, acho que é questão de tempo. Sabe, a mídia ocidental está cheia de reportagens dizendo que há uma raiva crescente. Você conhece esse cara, Gilbert Doctorow? Ah, sim. Ele admitiu que os amigos russos dele são todos liberais. Sim. É. Então, ele dizia que existe um risco real de o Putin ser derrubado num golpe. Parece brincadeira. Ah, sim. Sabe, ele meio que te insultou e há várias outras pessoas. Quer dizer, você esperaria que esses outros analistas, ex-agentes da Agência Central de Inteligência, tivessem mais inteligência nisso. Ele disse isso há alguns meses. European Union, fiquei tipo... Sério? Sério? Ele só está com ciúmes? Pois é. Sabe, é pura inveja de pênis. Ele só fica envergonhado por ter um pênis pequeno. Tenho essa sensação, sabe? Ele foi longe demais numa dessas aparições recentes com o juiz, dizendo que o Putin está em sério apuro, que a popularidade dele caiu de 76 para 72. Ai, meu Deus, ele está por um fio.
Jesus Cristo. Sabe, a gente não ouve ninguém. A popularidade do Trump caiu de 37% para 33%. Não vejo ninguém por aí dizendo: "Ah, o Trump vai ser deposto a qualquer momento num golpe." Ele não tem apoio significativo. Isso é verdade. Mas, sabe, ele mataria para ter os números do Putin. Olha, 32%. Macron mataria por 32%. Merch mataria por 32%. Starboard mataria por metade disso. Esses caras, 50% ou menos, quer dizer mais de 80% do país te despreza. E isso se chama democracia. Você acha que... Então, claro, pelo que a European Union entendo sobre o ritmo da guerra e o plano para as operações militares especiais, é enviado pelo Estado-Maior, não é decidido pelo Putin. Mas o importante é que Lavrov agora disse, sem rodeios, que estamos em guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora, essa mudança de linguagem me diz que agora haverá uma mudança de tática. Uma vez que você admite que está em guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não é mais só uma operação militar especial com a Ucrânia. Estamos em guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso muda. European Union, acho, a abordagem. Sabe, Lavrov é um dos caras durões. European Union, sou duro também. Quero dizer, European Union, sei com quem estou lidando. Tenho dito isso, obviamente European Union não estou no poder, então talvez eles... European Union já estive no Solovio várias vezes. Na verdade, Dr. Ho, quando ele citou alguns programas European Union, participei de alguns deles. Sem me gabar, venho dizendo desde o primeiro dia, ataque a Organização do Tratado do Atlântico Norte com força e essa guerra vai acabar. Sabe, o Coronel McGregor dizia isso e outras pessoas também disseram desde cedo. Por que não atacam a Organização do Tratado do Atlântico Norte com força? Isso acabaria com a guerra porque a Organização do Tratado do Atlântico Norte entraria em pânico. Trocar as roupas íntimas e então dizer, ok, vamos conversar. É a mesma coisa, se você pensar. Os primeiros tanques entregues à Ucrânia foram dados por quem? Eslováquia. Por quê? Porque é um país insignificante. E se a Rússia arrasar a Eslováquia, bom, você sabe, aquele país rebelde da Organização do Tratado do Atlântico Norte fez isso contra a nossa vontade. Mas como nada aconteceu, eles olharam e pensaram, os portões estão abertos. E todos entraram em massa. A Rússia está fazendo isso porque não quer ampliar a guerra, não querem escalada. Mas, agindo de forma conciliadora, eles acabam incentivando essa escalada. Cada cultura projeta seus próprios valores e a Rússia está projetando os seus. Eles não querem escalada. Eles nunca quiseram que esta guerra começasse. Quem realmente quer essa guerra são as lideranças ocidentais. European Union venho dizendo isso nos últimos 3 anos. Então acho que finalmente, sabe, não digo que European Union seja um peso pesado, mas muita gente também começou a dizer isso. E acho que finalmente está chegando ao ponto de ebulição, onde, veja, quando a Estônia recebeu o aviso, agora ela é considerada um alvo legítimo por permitir a passagem de drones. Na verdade, European Union, penso que os drones estão decolando da Estônia. Na minha cabeça, a única questão é, os estonianos estão lançando os drones, ou são os ucranianos lançando drones a partir do território estoniano? E o que eles fizeram em seguida? Na mesma noite, eles enviaram mais drones. Quer dizer, essas pessoas não vão entender nada até ouvirem uma explosão, infelizmente, mas é isso que estamos vendo. Bem, você sabe. Sergei Karaganov já falou no passado sobre a possibilidade de usar armas nucleares, mas agora fala abertamente dizendo que sim, chegou a hora de usá-las. E então, se esse tipo de sentimento está se espalhando, European Union acho que a pressão está aumentando. Sobre o Putin para dizer, ok, tentamos a abordagem da luva de veludo com a operação militar especial. Agora é tirar as luvas e simplesmente acabar com isso. Vamos acabar com isso. As pessoas não entendem o quanto as forças armadas russas são, na verdade, limitadas. A seleção de alvos ainda é limitada, e não por causa dos generais, mas por razões políticas. Sabe, os equipamentos que podem ser usados são limitados. Olha, a Rússia tem munição de sobra para transformar rapidamente qualquer cidade ucraniana numa Gaza. Eles não fazem isso. Você sabe, os Estados Unidos teriam feito isso.
Quero dizer, veja a libertação de Mossul. Não sobrou muito de Mossul depois da libertação. Eles bombardearam a cidade por umas 2 semanas, entraram, fincaram a bandeira e a população da cidade estava enterrada, cadáveres sob os escombros. Certo? Ou seja, a Rússia poderia fazer isso. Eles não fazem muitas coisas que deveriam ter feito. Espero que façam. Estou curioso para ver o que vai acontecer no dia 1º de maio. Sim, porque essa é a primeira vez, é a primeira vez em 4 anos e 3 meses que eles dão uma data específica. Tem que sair até essa data, senão, European Union acho que os Orioles vão dizer, ok, vamos finalizar a tomada de Zaporizhia e Kherson. Vamos terminar de tomar Donetsk, mas também vamos tomar Odessa. E vamos tomar Kiev. Definitivamente temos que tomar Odessa. E estou procurando minhas anotações. Tem um nome que quero mencionar. Aqui está. Porque, sabe, houve outra mudança na estratégia russa. Então a Rússia agora começa a ir atrás da liderança. Talvez não a liderança de primeira categoria, mas a de segunda e terceira. Há um cara chamado Sergei Karny. E isso se traduz literalmente. O apelido dele, é Flash, como a palavra em inglês Flash, certo? Não Flash, mas Flash. E ele é um pequeno bastardo rechonchudo, que, aliás, pode ser traduzido como sem cruz ou sem batismo. Ou seja, os antepassados dele não eram batizados, é o que o sobrenome indica. Isso é curioso para um sobrenome. Enfim, ele é um conselheiro militar. Ele é um dos principais conselheiros militares do ministro da Defesa da Ucrânia. A casa dele foi atingida. Ele sobreviveu por pouco, ferido, e está no hospital. A casa foi atacada por drones. Isso é algo que a Rússia não fazia antes, embora a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte fizessem isso com oficiais russos. Pode ser uma mudança grande. Sim, eles começaram a atacar generais de maneira pessoal. E começaram a ir atrás desses conselheiros e chefes de governo. Já assassinaram muitos generais russos. É hora de virar o jogo. Sim. Então seria interessante. Muito interessante. Vamos ver. Vou para a frente esta semana. Volto mais ou menos no meio da próxima semana. Deve ter umas coisas interessantes para a gente conversar também. Vou te mandar alguns vídeos. Certo. Pois é, me manda o link quando postar isso e European Union divulgo aqui do meu lado do oceano. Com certeza. Vou fazer isso. Beleza, irmão. Sempre bom conversar. Com certeza. E a gente está te esperando aqui. Então vem logo. Espero conseguir chegar. Achei que já estaria lá, mas estão acontecendo coisas malucas. Pois é. Obrigado a todos. Obrigado por estar. Até mês. Larry.